Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus possa nos inspirar esta noite, quando vamos falar sobre o tema que antecipadamente o nosso companheiro Inácio abordou de uma maneira tão clara do livro Caminho, Verdade e Vida. E tem o título de 3.000 dias. Mas o que será isso? Que período será esse? Que condições serão essas de aproveitamento dentro desse espaço de tempo? Ao longo da nossa conversa, nós chegaremos à conclusão de tudo isso. Eu acho que todos sabem o que é isso. É o grande milagre da vida. São os batimentos daquele que está prestes a reencarnar. 10 entre 10 casais choram nesse momento, porque é algo inenarrável. Uma média de 150 BPM, nos dizendo: eu estou aqui. Por isso que Jérôme Lejeune, um grande geneticista francês, defendendo a causa da vida contra o aborto, ele diz: a partir da concepção, ele já é um ser independente, que vai se agregando cada vez mais até chegar ao momento crucial da sua entrada à vida física. Mas eu só não entendi, vocês vão ver aquele pontinho pequenininho. Quando eu passei por essa experiência a segunda vez, minha esposa falou: bem, como é bonito o nosso bebê. Eu não entendi nada, que eu só via um coraçãozinho bater, que obviamente me levou às lágrimas também, porque não há quem resista a esse momento. Então nós vamos falar exatamente desse ser que chega pedindo licença, transformando totalmente uma família, modificando os hábitos, a vida, enfim, sendo um marco de antes e depois dele. E nós vamos ver exatamente o seguinte: Rodolfo Caligari diz que a família, todos reconhecem, é a célula orgânica do corpo social e o sustentáculo da sua perpetuidade. Isso não temos como negar. E afirmamos, sociólogos afirmam com toda a propriedade, que se hoje a sociedade está empolvorosa, está passando por momentos tormentosos, tudo começou na família. A família mal estruturada, a família sem Deus, sem princípios, sem diálogos, proporcionou exatamente isso. A transformação de uma coletividade doente, pedindo socorro para que possa se transformar e voltar a ser como gerações passadas, um lastro de vida dessa própria sociedade. E nós vemos que todos nós, independentes de qualquer outra coisa,
somos corresponsáveis por tudo que acontece. Na questão 582 do Livro dos Espíritos diz: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E muitos perguntam: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, qual seria a minha missão? Ela nasce lá do núcleo familiar, como filho, como pai, como mãe, como todos aqueles que compõem aquela parentela consanguínea, têm essa missão. Porque a paternidade não está localizada numa única pessoa. Ela é dividida iguanimemente entre todos os que fazem parte desta família. É ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Hoje nós estamos preparando os cidadãos de amanhã. E que filhos, que homens, que mulheres nós estamos preparando para o mundo? E procuramos responder essa pergunta, mas ainda não atingimos o âmago de uma conclusão. Estamos preparando cidadãos que vão exatamente transformar, ou vamos esperar ainda mais 2000 anos para que isso aconteça, sendo nós mesmos artífices dessa mudança através do aguilhão da dor? Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Fato real, Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Um rapaz de 18 anos é preso, algemado perante a própria mãe à porta da sua casa, que chora copiosamente, dizendo: meu filho é inocente, meu filho é inocente, não prendo ele, que meu filho é inocente. E ele vira para ela e diz: não sou não, mãe. Eu cometi um crime que poderia ter sido evitado quando pela primeira vez eu entrei em casa com aquela bicicleta, dizendo que tinha ganho, e você não fez nenhuma questão de saber se eu estava dizendo a verdade ou a mentira. E quantos casos iguais a esse acontecem? Então nós temos essa responsabilidade. Nós queremos nossos filhos felizes, queremos vê-los realizados, mas nós temos que participar disso dentro de um período que a vida nos proporciona todas as condições de fazê-lo. E às vezes, devido ao amor apego, nós negligenciamos de uma forma errada. E Eclesiástico 37 diz: aquele que estraga seus filhos com mimos terá que pensar a ferida. É análoga à própria colocação do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Devemos amar. E nós sabemos que o amor de mãe é incomensurável, não tem limites, mas, conforme dizemos há pouco, não pode ser aquele amor possessivo, castrador, apegado. Não. Nós estamos preparando criaturas que um dia abrirão as suas asas, sairão de nossa casa para viver a própria vida. E nos restará tão somente orar a Deus que os proteja e os abençoe e que eles sejam realmente felizes. Então os mimos demais, esperando estar agradando, estar cativando, traz exatamente consequências desastrosas.
Emmanuel, no Consolador, ele diz: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Por quê? Aí já entramos dentro daqueles dias que nós colocamos no início. É uma argila propícia à modulação. Podemos trabalhar com ela modificando, ajudando, investindo maciçamente na sua educação. Que muitos pais, infelizmente, esperam que a escola eduque. Não. A missão principal da escola é instruir. A educação vem de casa. E nesse período infantil é o melhor momento. Nesse instante nós temos aproximadamente 150 crianças, filhos de todos vocês que estão aqui se preparando para serem homens e mulheres no futuro, mas se preparando dentro de um lastro de amor, conhecendo a Deus, conhecendo ao Cristo, conhecendo as coisas que devemos praticar, e talvez nós, quando criança, não tivemos a oportunidade de aprender. Então nós vemos a nossa responsabilidade de não aproveitar esse tempo. A expressão de Jesus, deixai vir as minhas criancinhas, encerra sem a menor dúvida veemente apelo para que elas sejam instruídas na doutrina cristã, já que o período infantil se mostra mais apropriado à assimilação de tais princípios. Veja bem que aqui não diz doutrina espírita, doutrina cristã. Independente da doutrina que professe, faça-o conhecer a Jesus. Fale dele, dos seus feitos, dos seus ensinamentos. Principalmente esse: deixai vir a minhas criancinhas e não impeçais. Que ali está nos dando uma lição maravilhosa, não para elas, mas para nós. Que ele conclui dizendo que nós precisaremos nos assemelhar a elas para alcançar o reino dos céus. A singeleza, a simplicidade, a verdade que elas transmitem, porque criança geralmente não mente. Se gostar, gostou; se não gostar, diz que não gostou. Não tem a dissimulação de nós adultos, que às vezes com um sorriso nos lábios, mas com pensamento de desdém diante de um quadro que se nos apresente. E elas são sinceras. Então Jesus nos convida para que sejamos iguais, e não sejamos crianças, mas para que sejamos iguais, a fim de merecermos a paz tão sonhada. Rodolfo Caligares novamente vem no livro A Vida em Família e diz: incapazes na infância e na adolescência de um juízo perfeito sobre o que é certo ou errado, o que lhes convém ou não, os filhos necessitam que os pais lhe apontem o melhor caminho a seguir e nele perseverem. Os estudiosos nos dizem: nossos filhos clamam por limites. E quando nós não atendemos esse clamor e achamos que ele tem já condições de fazer o que quiser, nós estamos elaborando um plano no qual o futuro desse filho será difícil, pois muitas das vezes não estamos mais ao seu lado para erguer as colunas caídas e sustentá-lo dentro dos momentos de desdita, dentro dos momentos de dor. Então eles nos pedem: me acolhem, aprendam a dizer não quando for algo que realmente há de me prejudicar. O sim alegra, o não educa. E devemos ter isso em mente para que o nosso amor seja nimbado de luz, mas aquela luz que vem do alto e que atinge exatamente aqueles a quem amamos, nossos anjinhos,
nossos queridos, mas que muitos são espíritos milenares, clamando por socorro, para não reincidirem nos mesmos erros do passado, e não vieram, que não caíram de paraquedas na nossa família. São verdadeiros reencontros de outrora, e eles vêm nos pedir exatamente isso. Ajude-me a crescer, ajude-me a não reincidir, ajude-me a me preparar para o futuro, para que ao voltarmos para o grande lar, recebamos o galardão de pais e mães que cumpriram bem com o compromisso assumido quando receberam em seu lar aquele filho difícil, aquele filho problema, do qual não devemos desistir nunca, em momento algum. Os pais devem ser educadores vigilantes. Desde que a criança nasce, preciso dedicar-se a descobrir-lhes, a estudar-lhes as tendências, para combater as más e estimular o desenvolvimento das boas. Com isso farão com que seus filhos aproveitem totalmente a nova reencarnação que lhe foi concedida. É Eliseu Rigonati, novamente dentro do Espiritismo aplicado. E perguntar a Emmanuel, quando que devemos começar a educar nossos filhos? Ele diz, na concepção. Devemos conversar nosso filho quando no ventre ainda da mãe. Devemos mostrar a ele o quanto são amados, esperados. Devemos nos comprometer com ele, dizendo que tudo faremos para encaminhá-lo no caminho do bem, para que eles possam exatamente progredir, crescer, se transformar, nos dando alegrias imensuráveis. Precisamos exatamente vê-los, acima de tudo, como irmãos. Eu sei que é difícil para vocês, mães, porque vem do ventre ou vem do coração, mas, acima de tudo, são irmãos nossos, que vêm fazer parte da nossa família, objetivando exatamente a sua transformação moral, para que possa continuar nessa caminhada maravilhosa, melhorando a cada oportunidade, transformando a cada ensejo de um novo momento e crescendo a olhos vistos diante de Deus. O espírito se reencarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe, que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Eles são acessíveis, é aquela argila moldável, e nós podemos fazer com que o seu caráter, se necessário for, seja trabalhado através do diálogo, através do exemplo, através da demonstração de carinho e amor, através das conversas. Ensina-nos os espíritos para que conversemos com as nossas crianças, mesmo quando elas estejam dormindo, mostrando a elas o quanto elas são importantes para nós, porque representa para nós a oportunidade, não simplesmente do reencontro, mas de estabelecer a paz que era sonhada no passado e não foi realizada, para amarmos aqueles que deixamos de fazê-lo numa outra existência e o reencontramos agora na roupagem de um filho e de uma filha, dizendo, eu estou aqui novamente, aproveite a oportunidade. E o período é o melhor, porque nós podemos levá-los, trazê-los, fazer aquilo que deve ser feito. Muitos pais, por demais abertos, eles dizem, não, eu não interfiro no aprendizado religioso do meu filho.
Ele, quando crescer, que ele vai escolher a religião que ele quiser. Muito bem. Tem todo o direito de fazê-lo. Mas, quando ele crescer, quais serão os conhecimentos, quais serão os pilares em que eles se apoiarão para escolher essa ou aquela religião? E Emmanuel diz muito bem, então quer dizer, se teu filho não quiser ir para a escola, você deixa esperando que ele cresça para escolher o que ele queira estudar. É altamente danoso. Se somos espíritas, tragamos ele para o centro espírita, para a evangelização. Ali, acolhidos com todo amor, com todo carinho, um grupo de voluntários, dirigido pela Ana e pelo Inácio, com todos os colaboradores, eles têm as primeiras noções. Evangelização para bebês. Olha como a doutrina espírita se importa, sabendo que por trás daquele corpo frágil, pequeno, existe um espírito capaz de, mesmo sem demonstrar, exteriorizar a sua capacidade de entendimento. E nós somos exatamente aqueles capazes de fazê-lo. E quando fazemos bem feito, nós estamos eximindo de qualquer passo errado no futuro, se assim o desejarem, e nos preparando também para novas oportunidades em futuras reencarnações. E o Espiritismo nos mostra algumas fontes onde podemos aurir o socorro necessário. A primeira delas, independente da religião que professamos, é Jesus. Jesus, o guia e modelo. Jesus, o caminho da verdade, da vida, o amigo inseparável. O grande psicólogo, educador, médico, a nos mostrar o caminho da vitória espiritual. Por isso que dizemos há pouco, mostre a Ele quem é e o que representa o Cristo para nós. Na sua sensibilidade infantil, Ele criará imagens, Ele se fortalecerá diante daquilo que nós apresentamos e conhecerá o Cristo como o Papai do céu, que mesmo depois de grande não esquecemos nunca. Minha mãe, todas as noites antes de dormir, me colocava de joelhos à beira da cama e diz: vamos dar boa noite ao Papai do céu. E como eu agradeço ela ter feito isso persistentemente comigo. E até hoje não esqueci, não esquecerei nunca, que ela me fez conhecer a Jesus. Ela me fez conhecer aquele que um dia eu coloquei no segundo plano, porque a porta larga da vida se escancarava para mim de uma forma a me chamar para as conquistas materiais. Mas, através do aguilhão da dor, tive que retornar e pedir a Ele novamente que me desse uma nova oportunidade de segui-lo, que mesmo de muito longe. Então Ele é o nosso guia e modelo a ser seguido. O Evangelho ou a Bíblia, aonde encontramos o grande roteiro de iluminação das almas, encerrando em si a manifestação do Divino Mestre. Ali nós aprendemos tudo que for necessário dentro da parte moral para seguirmos um bom caminho, para mostrarmos um caminho para os nossos entes queridos, nossos filhos, para nos modificarmos, a fim de modificar a trajetória daqueles que nós amamos.
E a doutrina espírita se apresenta como a reviviscência do Evangelho trazido à Terra sob a supervisão do Cristo, com a missão de transformar a humanidade para a nova era. Não é dona da verdade, não há proselitismo, não. Mas é uma doutrina que nos escancara para nós de uma forma clara, transparente, racional, os porquês da vida, de onde eu vim, por que eu estou aqui, quem sou eu? Então ela responde questão por questão. E não nos impõe exatamente a seguir a doutrinação, mas nos dá um campo fértil de reflexão, onde nós escolhemos, através da nossa inteligência, do nosso desejo de acertar, se vale a pena segui-la ou não. E eu posso garantir, é o caminho seguro, é o oásis de bênção, é aquela ponte maravilhosa entre o plano físico e o plano espiritual, nos convidando com o mesmo apelo do Cristo: vinde a mim todos vós que está cansado e eu vos aliviarei. Essa é a doutrina que nós acreditamos. E a evangelização infantil fornece a instrução, porém, acima de tudo, recursos objetivos para a formação moral, levando as verdades e esclarecimentos que ajudarão seu espírito a melhor aproveitar a existência física. Conforme eu falei, nesse instante, eles estão lá, através de brincadeira, conhecendo a Deus, a Jesus, as revelações, ao perispírito, coisas inimagináveis para nós até então, estão sendo inoculados de uma forma carinhosa, didática, aos nossos filhos. E são informações que jamais se perderão, crescerão, tomarão cada um o seu caminho, mas lembrarão sempre daquilo que aprendeu na infância, que daqui a algum tempo estará moldando a sua maneira de ver a própria vida e de escolher os melhores caminhos. E a doutrina espírita nos faz um convite, dizendo para nós dedicarmos uma das 7 noites da semana ao Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. É o culto, antigamente chamava-se culto do Evangelho no lar, mas culto ficou uma palavra análoga a outras práticas, então a FEB decidiu cunhar apenas o Evangelho no lar. E dias chegarão que não precisaremos nos reunir mais em assembleias iguais a essa para falar de Deus, para falar do Cristo. Isso estará no sacrário do nosso lar. Nos reuniremos tão somente para planejar aquilo que haveremos de fazer em prol do nosso semelhante. Ela deixará de ser a escola e o pronto-socorro, e será tão somente a oficina de trabalho para todos aqueles que querem engrossar as fileiras do seareiro do Cristo aqui na terra. E o Evangelho no lar é tão simples, 20 minutos apenas num determinado dia, um determinado horário, em que possa reunir a família, se assim a família o desejar. Se não desejar, pode ser feito sozinho. Uma prece, a abertura do Evangelho, ou de um livro correlato, pode ser a Bíblia, ler uma página, fazer uma prece de agradecimento, de pedido envolvendo a todos aqueles que nos são caros, e terminar a reunião, uma vez só por semana. E Joana de Ângeles nos assegura que quando isso é feito numa casa toda quadra
é beneficiada pelas vibrações, pelos fluidos que emanam daqueles corações voltados para Deus. Será que é tão difícil assim? Será que nós ainda não temos tempo para Deus? Porque segundo pesquisa, nesse nosso lufa-lufa, nesse nosso corre-corre, nós doamos apenas 4% do nosso tempo para as coisas espirituais. Convenhamos que é muito pouco, poderíamos fazer mais. E como é necessário para alicerçar a paz dentro do nosso lar, alicerçar o amor que é dividido ali naqueles entes que se reúnem para mais uma experiência reencarnatória, alicerçar o conhecimento para ver o quanto que é necessário para cada um de nós conhecer a doutrina dos Espíritos, que nos dá oportunidades magníficas de a cada dia nos tornarmos melhores. E no livro, num desafio chamado Família, Zoamasa Nuzolini diz o seguinte: através do ensino espírita, as crianças vão aprendendo a importância da prática do bem, do perdão, da obediência, do amor ao próximo, da fraternidade, da reencarnação, etc. Propiciando aos pais melhor campo de trabalho em seus corações, para que eles sejam mais disciplinados, obedientes, estudiosos, trabalhadores, criando no lar um clima mais saudável entre pais, filhos e irmãos. Isto não é uma utopia, é uma realidade, e vocês podem tirar exatamente a veracidade disso por suas crianças, como elas estão, o ensejo, que é uma coisa que é interessante. Grande parte de pessoas que frequentam a casa espírita são levadas por seus filhos, que não querem perder a aula de evangelização. Primeiro as crianças se evangelizam e os pais se evangelizam também. Que coisa maravilhosa! Nós podemos não acreditar e não aceitarmos essa teoria, essa tese, mas que é verdadeira é. Porque nós precisamos estar ombro a ombro com eles, que os questionamentos passam a ser muitos. Eu acho que aquilo que nós fazemos ainda equivocadamente são observados por eles, porque eles aprenderam a não fazer. E nos perguntam: por que pai? Por que mãe? E nós temos que estar prontos a nos transformarmos também para acolher aquilo que eles vêm nos ensinar através do seu aprendizado. Cada criança, cada pessoa é única, é diferente. E embora possam ter duas ou mais certas características em comum ou muito semelhantes, cada uma delas é um universo próprio, como que individualizado. Vamos logo, portanto, definir um importante aspecto. Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito deles. Hermínio de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. É um livro maravilhoso, com experiências vividas pelo próprio escritor em relação à sua prole. Então, vê, nós damos o corpo físico, mas o espírito que vai conviver conosco, que vai se apossar temporariamente daquele corpo, ele não nos pertence. Por isso que o nosso apego não é saudável para os nossos filhos. Por quê? Simplesmente o que diz o nosso querido Gibran
Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Um dia eles crescem e diz: obrigado, pai, obrigado, mãe, mas agora eu vou seguir minha vida. É doloroso para muitas e muitos, mas é o ciclo natural da existência. Eles serão pais também e passarão pela mesma experiência que muitos de nós passam. E não devemos querer de forma nenhuma que eles se ancorem a nós de uma forma indefinível, não. As asas estão prontas. O céu é o limite. E devemos exatamente abrir mão da sua presença física, porque a presença sentimental, essa jamais é desterrada do jardim do coração. Mas isso há de acontecer como já aconteceu para muitos. Então diz, eles têm ânsia da vida. Eles vivem conosco, mas não nos pertencem. Então vê o quanto que é importante nós o prepararmos para o mundo. Porque a escola mais severa e mais difícil é a escola da vida. E se eles forem já prontos dentro do seu lar, eles terão a condição, através de boas escolhas, dizer não àquilo que venha prejudicá-lo, dizer não às coisas nocivas a outrem, a uma coletividade, a uma sociedade. Dizer não a tudo aquilo que implica em consequências desastrosas para o futuro. E nós, aguardando o passar dos tempos, para que cheguem os netos, que realmente é a forma ideal. Ser avô, ser avó, não tem compromisso nenhum com a educação. Podem fazer o que quiserem, podem exatamente cobri-los de vontades, mas cuidado, sejamos comedidos e comedidas, e podemos tê-lo no aconchego do nosso abraço, do nosso colo, como aqueles entes queridos que tanto amamos. Aí estão os 3.000 dias, 8 anos e 20 dias. É o tempo que a providência divina nos concede para que possamos mudar o curso de uma vida com profundas ligações conosco e que vem nos cobrar e nos auxiliar a escrever uma nova história nessa estrada bendita que chamamos de eternidade. Eles nos agradecerão quando formados, adultos, virem que tudo fizemos para encaminhá-los bem, através do exemplo, através do diálogo, através de práticas saudáveis dentro e fora do lar, através do amor que dedicamos a Ele. E qual foi a última vez que dizemos a eles: filho, filha, eu te amo? Se tem mais de 2 horas, quando apegarem eles lá na evangelização, reiteram essa dedicação. Digam o quanto vocês os amam, para que eles se sintam fortes, preparados para a vida, vencendo obstáculos que fatalmente surgirão
mas são transponíveis quando eles saem de um lar estruturado, um lar onde o amor impera, onde o diálogo é uma constante e onde a divisão de responsabilidade não fica simplesmente em teorias vãs, mas na prática diária do casal e de todos aqueles que compõem a família. Que Deus abençoe a todas vocês, especialmente a vocês mulheres, pelo dia 8. Ai de nós se não fosse vocês. Queremos ser independentes, mas seremos eternamente dependentes do carinho, do amor, da assistência. E que Deus possa cobri-las de bênçãos e que Jesus possa nortear os nossos caminhos para quando enxergarmos nosso filho no ápice dessa saída para a vida, nós podemos dizer de nós para nós mesmos: ali vai um homem, ali vai uma mulher que tem tudo para ser feliz. Que Deus nos abençoe.